doutor, uma dúvida que eu tenho é, quando a gente faz o processo judicial, o seu cliente fez tudo bonitinho nos últimos 5 anos, gerou, por exemplo, 500 mil a recuperar. Eu, como contador, é necessário que eu retifique esses últimos 5 anos ou não? Basicamente, o que eu fiz durante os últimos 5 anos está correto porque eu paguei a maior e agora eu vou pelo Perdicomp, vou compensar esses valores. São duas situações, depende do cliente, tá? Eu gosto muito de retificar o passado, mas a gente mais retifica o passado em função de revisão fiscal que nós fazemos para indústrias e supermercados, que aí são valores bem volumosos, são valores de compensações aí, de revisão fiscal de 5, 10, 15 milhões. As clínicas, como não são milhares de notas, tem um volume de notas, mas não são milhares de notas. Pode retificar o passado e organizar o futuro. Não tem problema nenhum, outro pode compensar. Mas se tu colocar o pé da letra e o que fica melhor mesmo, retifica o passado. Retifica o passado para te olhar para o teu futuro aí. Então, olha que interessante. A clínica vai ter o crédito de 500 mil, tá? Ou de 100 mil, de 50 mil. Ela vai ter o crédito e ela vai compensar com os tributos vincentes, com o pagamento que ela vai ter a cada trimestre dos tributos. E aí, ela tem muitas clínicas que ficam 1 ano e meio sem pagar tributo. Exatamente. Só com o lucro, veja bem, só com o lucro do negócio. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, isto não foi através de mágica, tá? Que muitos advogados, é fundamental isso aí, que o contador percebe isso aí, tá? Mas às vezes, não digo médico, mas em outros segmentos, às vezes os advogados utilizam desse subterfúgio, dessa conversa que vão recuperar milhões e que vão fazer mágica. Não existe mágica, tá? E salta aos olhos essa conversa muito, porque hoje em dia tem muita mágica, o pessoal está prometendo muita mágica, tá? Que faz aqui, faz acolá, olha, recupera, eu boto tanto. Então, assim, ó, quando vocês se deparam com algum advogado, algum consultor fiscal que faça mágica, peça para ele te informar os cases de sucesso dele. Exatamente. Que tu possa ligar e perguntar. Liga para os cases de que ele, eu preciso aqui, já que tu ganhou isso que tu tá te informando, me dá aí 5 clínicas, 10 clínicas que tu ganhou. Quero ver 10 clínicas que tu ganhou nos últimos anos aí, só do último ano aí, eu quero 10 clínicas que tu ganhou, para eu ligar para os médicos, para eu ter certeza que o teu trabalho é bem feito. Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas prometerem, olha, vou fazer isso, me manda esses documentos, tudo, e não fazem nada. E daqui a pouco estão pegando a tua empresa, constituindo com o teu nome e outras coisas. Então, a fraude está aí, né? Eu acho fundamental que o pessoal observe isso, porque às vezes a gente, do calor do momento, está passando por uma dificuldade, a gente cai naquela conversa muito atraente, né? E realmente só piora, né? Eu perguntei esse da retificação, porque a gente teve casos aqui que teve que retificar, teve casos, porque foram advogados diferentes, que um caso, por exemplo, a gente retificou os últimos 5 anos, onde através da DCTF foi gerando esses créditos, e também a gente retificou tudo, ECD, ECF, tudo mais, e aí foi gerado esse crédito, mas também teve um caso que a advogada me passou o valor cheio, a gente vai recuperar esse valor aqui, você coloca o número do processo aqui, você não precisa retificar nada, justamente porque isso prova que você pagou a maior, você não precisou retificar, então realmente você pagou a maior, e agora os próximos impostos a pagar, você joga o número do processo, que o fisco já vai saber que ele tem esse crédito e uma coisa vai compensar a outra, e ele vai comendo esses créditos que existe. Então, por isso que eu te perguntei se é necessário ou não retificar. Porque isso veja bem, se tu não organizou o teu processo com que tu estás informando na tua ECF, da tua base de cálculo de 32%, com as tuas notas, com o teu também tem questão, que isso aí a gente encontra muito. Valorzinho diferente que foi informado na ECF, tá? E tu vai lá ver no ECAC não bate. O pagamento do imposto de renda e contribuição social não bate nas notas fiscais, não bate. Então, tu tem que ajustar isso aí também, tá?
antes de entrar até com o processo. Tem que ajustar isso aí. E aí é uma série de documentos que tu tem que ajustar, porque o teu cliente, e principalmente nós advogados, que hoje no tributário se criou essa situação de que é só no êxito que se recebe. Então, nós precisamos organizar tudo para a gente ter uma certeza que o cliente vai receber e só assim nós receberemos. Que a gente não vai criar um problema para o cliente, entendeu? Então, é necessário organizar tudo para tudo dar certo. Porque tu tem... Pode falar. Porque tu tens responsabilidade nisso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que até... Eu digo até para os contadores que a gente, até contador, tem mais responsabilidade porque você está no dia a dia com ele. Todo mês você está ali fazendo o movimento dele. Então, quando você vende essa solução para o seu cliente, que nada mais é uma venda, você tem que ser sincero também, porque você vai olhar na cara dele quando der certo e vai olhar na cara dele quando der errado. Então, é muito perigoso. A gente, dentro dos treinamentos do CRM, eu sempre ressalto isso. Tome cuidado para trazer novidades para o seu cliente que você está vendendo ali a solução do ano, e algumas vezes você vai trazer, você está vendendo o problema do ano dele, né? Algumas vezes você vai dar mais problema para ele do que resolução. Isso é muito perigoso. É isso aí. E hoje em dia, essas demandas tributárias, elas envolvem cifras maiores, né? E muitas vezes tem indústrias, o contribuinte às vezes está precisando mesmo, a empresa está precisando Sim. desse fluxo de caixa, tá? Sim. Mas tu não pode submeter também esta questão simplesmente a um amadorismo. Tu não pode ser amador para desenvolver o processo e tu, não, tu acredita aqui que dá tudo certo, fala com o contador, e às vezes tu pega um contador um pouco mais, digamos assim, não atualizado com as questões do momento, tá? Com uma visão mais antiga, realmente, e pega um advogado ligeiro, tá? Sim. O advogado faz horrores. Então, eu estou até falando contra a minha profissão, mas é o que mais chega para nós. Chega Exato. bastante gente assim, poxa, olha, eu fiz um advogado e um contador, uma consultoria fiscal, nós fizemos revisão fiscal aqui e levantaram os créditos e tudo errado. Então, quando fazemos a revisão fiscal aqui para os nossos clientes, nós apresentamos a revisão fiscal junto com o contador. Nós não apresentamos sem o contador. É somente com ele, senão a gente não apresenta. A gente espera até, pegou Covid, esperamos, não tem problema nenhum. A mulher vai ter filho agora, esperamos, a gente espera, tá? Exatamente. Mas